Na parte mais ao norte do Império, existe um território conhecido por ser inflexível e perigoso. Os senhores dessas terras eram os Voelote, e Ferio Voelote, o atual duque, demonstrava dois lados desde que era criança. O primeiro mostrava uma beleza exuberante, já o segundo, um olhar assassino. Nascido em uma família apelidada de Fera Negra, o Duque possuía uma habilidade brutal de matar com apenas seu olhar. A combinação de um belo rosto com um corpo bem treinado rendeu a ele o apelido de solteirão número 1 do Império. Dentro do palácio, ele disse que voltariam para o norte, pois seu trabalho na capital já estava feito, e também adotaria uma criança. E é assim que essa história começa. Em um orfanato no norte, uma mulher segurava uma garotinha em seus braços, mas ao ver os olhos de Feril, ela começou a chorar de medo. Ele então acenou para que elas saíssem da sala. O empregado então disse que aquele era um novo recorde. Aquele já era o quinto orfanato que eles visitavam, e todas as crianças choraram de medo quando olharam nos olhos dele. O Duque então ficou em silêncio, e o empregado se perguntava por que ele queria uma criança assim do nada. Ferriol então se lembrou de uma conversa antiga. Sorrindo, um homem dizia que ver a filha mais velha dele cuidar de seu irmãozinho o deixava orgulhoso. Ferriol então respondeu que se ele continuasse falando tanto assim, teria problema nas cordas vocais. O homem respondeu que ele só falava assim pois não sabia como era ter uma criança, e perguntou quando ele iria se casar. E o Duque respondeu que só quando ele morresse. O homem então falou que queria que o filho de ambos se casassem, e que tinha certeza que depois que ele tivesse uma coisa fofa daquelas, ele não conseguiria ser mais o mesmo. Ferriol então respondeu que conseguia ver isso pela cara de idiota dele. A memória acabava com o homem sorrindo, dizendo que ser pai era algo nobre, e que os filhos são adoráveis, e esperava que um dia ele fosse capaz de sentir aquela emoção. Andando pelo corredor, o Duque perguntou se já tinha visto todas as crianças de lá, e seu empregado respondeu que sim, aquela tinha sido a última, no total de 18 crianças. Ele então falou para irem até o próximo orfanato, e assim ele saiu de lá. O empregado então respirou fundo, e pensou que tudo seria mais fácil se ele simplesmente tivesse se casado. Do lado de fora do orfanato, um homem chamou o Duque e se desculpou por não ser capaz de o receber apropriadamente. Mas como o inverno estava chegando, estava preocupado que não conseguiriam aguentar o frio. Ao olhar em volta, o empregado percebeu que o homem não tinha nenhum interesse em cuidar do lugar. Nesse momento, um grito de Nia ecoou pelo lugar. Todos lá olharam para ver o que era. Um homem estava segurando uma garotinha, que brava tinha mandado ele a soltar. Ela então mordeu o dedo dele e correu em direção a Ferriol. Ela correu até próximo ao Duque e gritou: "Ei, senhor!" O homem então a encarou, e ela o encarou de volta. Os empregados ficaram surpresos, porque ela não chorou assim que viu o Duque. O empregado então reparou que tanto os olhos quanto o cabelo dela tinham a mesma cor que o de Ferriol. Um homem foi falar alguma coisa, porém o Duque o impediu, e falou o nome de Lupe, que respondeu dizendo que ela não estava na lista. O homem então falou que ela era uma criança sem educação, e que provocava muitos acidentes. Lupe então disse que desde quando aquilo era motivo para mentir para sua graça, e que tinha certeza que tinha falado que o Duque queria conhecer todas as crianças do orfanato. Nesse momento, todas as pessoas que trabalhavam no orfanato se curvaram, pedindo desculpas. Ferriol então perguntou para a menina qual era o nome dela, e ela respondeu que não tinha nenhum nome. Ele então disse que ela deveria ter um nome que foi escrito no registro do orfanato. Ela então disse que os adultos a chamavam de Nia, mas ela odiava esse nome. Ferriol disse que ela era corajosa e se sabia de quem é o caminho que ela estava bloqueando. E com os olhos brilhando em vermelho, disse que não seria estranho caso a cabeça dela voasse dos ombros naquele instante. Em resposta, os olhos da garota começaram a se iluminar em um tom amarelado. O Duque se aproximou da garota e, a olhando nos olhos, então disse: "Um filhote de fera, você está certa, esse nome não combina com você." Cobriu a boca com a mão e então falou: "Leonier. Leonier Voleote. Este é seu novo nome." A garota então disse que era muito grande. Ele disse que seu primeiro nome seria Leonier e a chamou de idiota, o que deixou a menina irritada. Ele a pegou no colo, dizendo que teria que contratar um professor quando voltassem para o território, e assim a carregou para dentro da carruagem. E isso deixou Lupe surpreso. Dentro da carruagem, Ferriol sorria, enquanto cutucava Leonier, e ela disse que tinha certeza que ele era um pervertido. E assim eles fecharam a porta da carruagem, deixando o empregado do lado de fora. O nome de Ferriol
significava rugido, e Leonir, leão, e ambos os nomes combinavam com a família Voleot. O homem que apareceu na memória do duque era o conde Canis Linet, e ele era uma das únicas pessoas que conseguiram se aproximar verdadeiramente do Duque Voleot. Se Fériu era conhecido por ser uma montanha inflexível de gelo, o homem da família Linet era basicamente um escudo caloroso, e em toda oportunidade que ele tinha, ele se gabava de seu filho. E de tanto ouvir, essas palavras ficaram gravadas em Fériu, e ao ver todas aquelas famílias felizes, ele se perguntava se ser pai era tão bom assim. A menina então perguntou se foi por esse motivo que ele tinha adotado, e ele respondeu que sim. Leonir então o chamou de idiota, e ele falou que era adorável ouvir isso de sua única criança. O duque então falou que era por isso que ela tinha entrado no caminho dele, já que o seu objetivo era ser adotada. E ela respondeu que sim. Aquela foi basicamente uma aposta que ela fez, e assim ela finalmente conseguiu escapar daquele orfanato terrível. Então a menina disse que tinha um pedido. O diretor e os professores daquele orfanato estavam desviando dinheiro, e o duque falou que aquele parecia ser mesmo o caso. Ela continuou, dizendo que eles os batiam, e até tinham chamado um cafetão em alguns dias. Surpreso, Fériu perguntou se ela sabia o que era um cafetão, e ela respondeu que sim, era alguém que vendia pessoas para os bares. E ela tinha ouvido isso de uma das meninas que estavam lá, prestes a ser entregada ao cafetão, e falou que ele deveria punir eles. O duque, então, perguntou se era todos. A menina disse que apenas a senhorita Connie não fazia nada, e era legal com as crianças. Fériu perguntou se era aquela mulher com cabelos castanhos e ferida nos dedos, e ela respondeu que sim, e perguntou como ele sabia. E ele respondeu que ela era a única que tinha preocupação com as crianças. A menina então continuou, dizendo que ele sempre batia nas crianças depois de beber, e o duque perguntou se era o diretor, e ela respondeu que sim. Fériu perguntou se o hematoma no braço dela tinha sido feito por ele, e ela falou que não, que aquele tinha sido por outro professor, e a ferida que o diretor fez estava nas costas dela, e então queria que ele punisse todos lá. Fériu então perguntou se ela queria que ele matasse todos lá, mas Leonir respondeu que não, que ele deveria os torturar até que eles implorassem para morrer. O homem então desviou seu olhar e começou a se perguntar se a menina realmente tinha 5 anos. Nesse momento, Lupe apareceu na janela e o entregou um envelope com os documentos. E Fériu então disse que ele deveria ficar, pois o lugar estava extremamente sujo e deveria ser limpo, e ele deveria ter certeza de não deixar nenhum grão de poeira lá. A menina então gritou pelo empregado, dizendo que como era ele que faria a limpeza, deveria ter certeza de quebrar tanto as pernas quanto os braços dos homens, e também bater neles com um cinto de couro e enfiar a cabeça deles em um balde de água, para que nunca mais conseguissem se levantar. E também deixar a senhorita Connie sozinha, pois ela foi legal com as crianças. E todas as evidências de desvios estavam em um cofre, atrás do porta-retratos. O duque falou que ela tinha um espírito e tanto, e o empregado ficou sem reação. E foi assim que a carruagem partiu de lá. Um dos cavaleiros então perguntou se ela não era uma filha biológica que o duque tinha escondido. Lupe então disse que por enquanto eles deveriam começar o trabalho. Após passarem um tempo viajando na carruagem, a noite chegou, e a barriga de Leonir começou a roncar de fome. Fériu olhou os ferimentos no corpo da menina, e nesse mesmo instante, uma cavaleira bateu na janela. Ela se desculpou pela parada repentina e sugeriu que eles descansassem na pousada mais próxima, pois o estado da criança não era dos melhores. Quando Leone foi falar, Fériu simplesmente disse que era uma boa ideia, e a olhando disse que ela tinha cordas vocais excelentes para alguém que estava com fome, e ela somente o encarou. Quando a carruagem chegou do lado de fora da pousada, ele achou que aquele seria um bom lugar para Leone ir descansar, e eles só deveriam sair quando a garota tivesse se recuperado bastante. Ela estava escutando tudo isso escorada na porta, e assim ela escorregou para fora da carruagem. Porém, Fériu conseguiu a pegar antes dela cair no chão. Assustada, ela falou que o tempo de reação dele não era brincadeira. A cavaleira que estava ali ficou surpresa pelo duque ter se ajoelhado. Ele então ordenou que ela cuidasse da criança, e ela concordou. Então ele disse que dar um banho nela e a aquecer primeiro seria melhor. Recebendo a menina em seu braço, a cavaleira falou que ia pedir para o dono preparar o banho. Leonir então perguntou quem ela era, e a mulher respondeu que o nome dela era Melissa Levips. A menina então perguntou se ela era uma cavaleira também, e a mulher respondeu que sim. E Leonir achou isso bem legal. Sorrindo, Melissa achou a garota adorável. Opa. Você sabia que para mim fazer esse vídeo aqui, eu tive que ir para outro mundo, como uma garota, viver até os 5 anos de idade como órfã, e tentar ser adotada por um cara famoso por ser capaz de matar os outros com apenas um olhar? Velho. Eu acho que isso merece o like, não? Esse vídeo tá sendo postado exatamente às 8h30. E se vocês baterem 830 likes, o próximo vídeo dessa obra vai ser simplesmente a primeira temporada completa, do capítulo 1 até o 53. Bom, por hoje é só isso. Até a próxima.